Chegou o grande dia de um pouquinho do meu testemunho. Espero que você seja edificado pela minha vida, através de Jesus. Somente Ele a honra e a glória e o louvor. Ele que me fez eu passar aqui para dar um breve testemunho de muitos testemunhos que eu ainda vou dar. Bom dia! Eu fui incumbida da missão de gravar o meu testemunho para a honra e glória de Cristo, que Ele me capacite a falar um pouco da minha trajetória de crente a circuncisada nele. Amém? O que eu quero dizer para você? Família é projeto de Deus. Eu vou falar de um testemunho em partes para você identificar o quanto as trevas lutam para destruir famílias. A família é a obra perfeita de Cristo. Quando Jesus esteve aqui, o primeiro milagre dele, executado sobre a destra da mão dele, imediato a mão do Pai, porque ele veio fazer a vontade do Pai, não a dele. Amém? Até aqui? Ele veio para o casamento. Naquele casamento faltou vinho, se vocês estão lembrados. E Maria se apressou a dizer para ele, e ele disse: "O que tenho eu contigo, mulher?" Ali começou o ministério de Jesus. E ele transformou água em vinho, para não faltar o quê? A presença dele neste casamento. E é com muita honra e glórias e louvores e louvores e louvores ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, que eu trago para vocês um pouco do meu testemunho. No longo da minha trajetória, eu vim de Uruguaiana para Canoas. Estou aqui em Canoas há mais de 13 anos, 14 já vou fazer. Na época eu era casada, na verdade era juntada, depois que eu me casei para a honra e glória de Deus, mas com a mesma pessoa. Vim para cá porque na época ele tinha recebido uma promoção, passou no concurso e viemos para cá. E aqui começou a nossa trajetória, busca Senhor. Eu comecei aos pouquinhos numa escola, Espaço Girassol, onde conheci uma crente pentecostal, Vanessa. Vanessa, você vai assistir esse testemunho. Você faz parte da minha história. E ali ela me levou numa igreja e ali começou o primeiro contato verdadeiro e genuíno com Cristo. Eu já ia a Uruguaiana, mas ia só quando precisava. E ali com a Vanessa eu comecei sim a congregar. E aí ela disse: "Sandra, tu tem que casar." E eu dizia: "Eu já sou casada, Vanessa, eu já sou casada." "Não, você é juntada, você não é casada." Em 2015, brotou nos nossos corações, meu e do meu companheiro, nos casarmos perante os céus e a terra e a bênção do Pai Celestial. Casamos em 2015. Foi algo muito lindo, muito poderoso. Mas mal sabia eu o compromisso que eu tinha assumido com Deus. O que é assumir um compromisso com Deus? Quando você diz sim no altar, você diz sim para os céus. Você diz sim à obra do Criador em você. E ali casamos, tivemos um ano felizes. Em 2016 eu fui afarmada, eu fui enfermada. Eu peguei uma enfermidade espiritual, eu posso dizer hoje. E adoeci. Naquela época nós não conhecíamos muito bem demônios, né? E um demônio tomou conta de mim. Ele tomou conta de mim falando que era Jesus. Meu esposo na época não sabia muito bem sobre essas coisas de possessão e muito menos eu. Então chamamos um pastor aqui em casa, ao qual ele dirigiu meu esposo a levar-me num hospital. Fui internada no hospital militar. E lá nesse hospital fui muito bem tratada, muito bem cuidada. Mas eu dizia que era só me levar para o pastor me libertar. Eu dizia: "Me leve." Porque dentro de mim eu sabia que aquilo não era meu, era um demônio, tinha que ir embora. Então passei a tomar remédios, ali eu passei por várias
pesquisas de médico até saber o que realmente eu tinha. Um pouco poderia ser depressão profunda, outro pouco poderia ser bipolaridade, outro pouco poderia ser esquizofrenia. Mas chegou o dia do tal diagnóstico, não prescrito, porque naquela época eu dizia que era demônio, então ela não podia prescrever. Então poderia ser uma bipolaridade, bipolar. Eu era bipolar na época. Ao qual nunca tive isso, ao qual nunca gerei isso em mim, nem minha família tem isso. Isso realmente era um demônio. Então fui diagnosticada com bipolaridade, fui no tratamento de quase 4 anos, tomando remédio. E ali começou o trabalhar de Deus em mim, ali começou o processo das nossas vidas, meu, da minha filha, do meu companheiro na época. Começamos a buscar Deus, mas ao mesmo tempo acamada, tomando remédio, debilitada emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, totalmente frágil ao mundo espiritual. Lembro-me que conhecemos pastores ao qual começaram a frequentar a nossa casa na época e nos estavam nos ajudando a saber o que era aquilo. Era espiritual. Agradeço a vida de cada pastor daquela época, agradeço o pastor Milton, que cuidou de mim com a sua família. Foi bênção de Deus até ali. Depois eles dirigiram-se, às suas vidas, enfim. Não tenho contato com eles, mas abençoo eles desde agora para sempre em Cristo Jesus. Em 2019, essa enfermidade começou em 2016. O meu esposo ficou comigo praticamente quase 2 anos. Árduo, me cuidando, me dando atenção, me protegendo, me levando em médicos, me cuidando, fazia de tudo para me ajudar. Só que talvez ele também já estava cansado de me ajudar. Então chegou o tão horrível, estou indo embora. Em 2019 ele foi embora, saiu de nossas casas, deixando-me eu e minha filha. Minha filha ficou há um pouco tempo comigo, começou a ir na obra, e aí eu conheci uma igreja através de amigos maravilhosos em Cristo, Ricardo e Kátia. E eles me levaram pelos meus pastores atuais hoje, Rodrigo René e Julie René. E ali eles começaram uma batalha entre as trevas e a luz. E as trevas perderam poder sobre a minha vida e hoje eu faço parte do reino da luz. Jesus Cristo me salvou. E é por isso que eu estou dando esse testemunho. Os pastores foram pontuais em área de libertação. Eles sabiam que eu precisava de libertação. Eles sabiam que era um demônio que estava ali. E foi árduo. Possessão, libertação, medicação, médico, clínicas, hospitais. E aí adoeci de novo e fui internada de novo. Eu fui internada 4 vezes. O meu companheiro já não estava mais comigo, mas ele fazia uma tarefa bem árdua que eu creio que dói no coração dele e eu lanço o perdão sobre o coração dele. Ele já não estava mais comigo, mas ele tinha a tarefa árdua de vir me buscar em casa para me internar. Porque, igreja, eu quero dizer para vocês, quando você está enfermo, você só escuta um comando de autoridade, ao qual aquele você casou. E o Alex foi escolhido para me levar todos os sempre em clínicas. Ele foi escolhido cada vez que eu internava. Era somente a voz dele que eu escutava para entrar nas internações. Ele me deixava lá e os médicos começavam o tratamento doloroso. Eu ficava 20 dias numa clínica, no outro eu poderia ficar 30, e assim ia. Foram 4 internações doloridas, ao qual eu não tinha mais um companheiro. Ele já havia me deixado, ele só aparecia nas internações porque eu não escutava a voz de ninguém, só a voz dele. Então, eu sou grata pela vida dele, eu desejo que os céus abençoe ele merece. Talvez as pessoas poderiam dizer assim, tu é louca, ele te abandonou doente. Mas nos piores momentos da minha vida, há 2 anos, ele me cuidou.
Ele ficou aqui me cuidando, me protegendo, mas ele cansou, igreja. Ele cansou e foi viver a sua vida. Mas mesmo vivendo a sua vida, não deixou de me estender a mão. Ele vinha aqui para me internar quando a minha mãe pedia, porque eu não queria internar. Ele pagava as medicações, ele me ajudou bastante, sou grata a ele. E aí um dia eu reagi. Deus veio cuidar de mim. E eu me lembro até hoje que Jesus disse que eu não era divorciada. Que eu era filha amada. E ali começou uma trajetória do amor em Jesus. Um amor que excede todo entendimento. Eu passei por momentos de necessidade dentro dessa casa, desempregada, sem esperança de nada, sem já minha filha e sem meu companheiro, somente eu e Jesus. E ali começou os meus desertos. Deserto de busca, deserto de ser compreendida, mas o mais lindo que no deserto, quem te leva é o Espírito Santo de Deus. E fiquei sem a minha filha por um bom tempo. Entramos na justiça pela guarda. E o que mais eu vou dizer para vocês que dói é que você fica à mercê do seu sofrimento. Você fica à mercê das coisas. Você começa a se questionar por que está vivendo aquilo ali. Você começa a dizer por que eu, porque é minha casa. As coisas foram perdendo rumos e sentidos. E os filhos nossos estão no meio de tudo isso. E você não sabe como agir. Você, no meio da sua dor, você manipula e é manipulada. E o que eu quero dizer para você? Se você está num casamento fracassado, destruído, vá para Jesus. Só não destrua a sua família. E ali começou nossas tarefas árduas de dividir a nossa filha no meio daquela dor, no meio daquele turbilhão, no meio daquela coisa ruim. Eu encontrei Jesus para passar pela jornada da vida. E foram muito tempo. Eu consegui um emprego depois de estágio. Eu trabalhei em vários estágios até chegar onde eu cheguei. Eu tinha que colocar comida, me vestir, me calçar. Deus foi magnífico e mandou amigos para me ajudar tanto na área da alimentação como da roupa. Deus é poderoso, igreja. Ele não deixa você passar literalmente sozinha, e Ele traz pessoas para te ajudarem. E ali eu efetivei na minha empresa. Depois de 1 ano trabalhado, efetivei. E tô lá até hoje, na escola. Eu amo aquela escola. Pequeninos. Só que o tratamento de Deus não parava, igreja. Não parava. Quanto mais fraca eu estava, mais essas guerras se levantavam. Só que eu achava que estava fraca. Mas eu estava tão forte, porque era Cristo que estava lutando as minhas batalhas e eu não sabia. Eu fui curada em 2020, dentro da minha igreja. Os pastores estavam fazendo um evento naquela época, grandioso, com o apóstolo Denardi. Ele orou
Os meus pastores oraram e aquele mal, aquele dia me largou. Tomei remédio ainda por um bom tempo. Depois passou. Porque eu fui literalmente curada. A ciência não vai explicar a tua cura. Só o mundo espiritual pode explicar. Só Jesus. Aquela enfermidade a qual diziam que eu tinha, ela foi embora, ela foi arrancada. Foi levada para a obra da cruz, não existe mais. Mas foi aquilo ali que foi usado como propósito para me chegar até Jesus, para estar até agora aqui, diante da obra da cruz, diante de Deus, proclamando e clamando o nome dele, chamando, clamando ele todos os dias. Hoje eu sou tão crente que se para estar comigo você tem que amar Jesus, porque de 1 e 2 e 3 é Jesus, é Deus, é casa do Pai. Eu não tenho outro argumento, eu não sei isso, eu vivo isso. E eu quero dizer, igreja, aquela enfermidade veio para minha casa e ela destruiu a área financeira da minha vida, a área familiar da minha vida, a esperança que eu tinha, os amigos que eu tinha. Ela destruiu tudo, ela foi destruindo. E quanto mais eu achava que tinha perdido, mais eu ganhei, porque Deus estava comigo. Sabe aquela parte da música? E foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. É bem assim. Mas Deus ressurgiu como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de tuas asas e é bem assim a letra da música. Me matou. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. É essa parte da minha vida que eu fui ministrada nessa música. Eu chorei, eu berrei, eu gritei, mas eu não deixei de passar pelo processo. Muitas coisas aconteceram nessa trajetória sozinha. Luz cortada, geladeira vazia, mas um coração quente, fervendo em Deus. Tive um processo de oração árdua aqui na sala de casa. A minha filha, ela vinha ficar comigo naquela semana. E igreja, eu não tinha luz. Eu não tinha mantimentos para Yasmin. E eu acordei em volta das 5 ou às 4 horas. Orei, clamei, pedindo luz, alimentação, mantimento, chocolate que a Yasmin adorava, pizza. Eu comecei a orar, igreja. E um estralo assim fez eu ir lá ver a conta da luz. A luz nunca ia voltar, igreja. Eu tinha 3 boletos atrasados. Eu não tenho vergonha de dizer. Porque tudo isso vai se tornar honra e glória no nome dele, Todo-Poderoso, Jesus. Às 9 horas, cansada já de orar, meio adormecida, minha filha tinha assistido um pouco das minhas orações. A luz voltou e não tinha boleto para pagar ali. Como aconteceu isso? Tinha 3 e depois a luz vem, não tinha mais. Ao meio-dia, um dos irmãos da igreja foi tomado pelo Espírito Santo para me trazer um valor em dinheiro. Marcelo,
você também faz parte dessa história. Mais à tardinha, a Ivana e Daniel, eles foram tomados pela glória de Deus e encheram um carrinho com tudo que eu havia pedido para minha filha, mas com tudo mesmo. E depois daquele mercado farto, eles subiram aqui em casa, eles me abençoaram, guardaram todos os mantimentos comigo e disseram: nós vamos comer uma pizza. Lembra que eu falei lá no começo, igreja, da pizza? Além de tudo aquilo que eu pedi em oração, o Senhor também cumpriu a pizza. Vamos comer? A minha filha presenciou um pouco do amor de Deus, da provisão dos céus. E aquele dia eu soube que oração tinha poder. Que oração quebrava o jugo, que oração tocava no coração do Pai. Depois a minha filha foi embora para casa do pai dela. Eu passei no processo de agradecimento. Esse é um pouco dos meus testemunhos em Cristo. Quando chegou os 15 anos dela, eu sempre sonhei em ela dançar a valsa, botar uma roupa linda. Mas as minhas condições não dava para fazer isso. Ela tá ali deitada, ela pode testemunhar sobre isso. Aí eu escrevi uma carta para Deus, pedindo R$700, igreja. E eu pedi na carta: Deus, eu só quero R$700 para vestir a minha filha, para ela estar linda no dia dos 15 anos dela. Deus, escuta as minhas orações, leia essa carta. Eu só quero tirar umas fotos e ela botar uma roupa linda. Porque a gente já não tem mais a família para fazer festa e dançar a valsa. Naquele dia, amada igreja, dia 3. 3, eu escrevi a carta. Alguns dias depois, nem muitos assim, dia 5, o INSS mandou uma carta para mim, o INSS, falando que tinha um valor para mim, 2.700 na minha conta. Do dinheiro que eu nunca consegui receber quando eu estava enferma, quando eu coloquei no INSS para adicionar o meu seguro ali, né, para mim adicionar. Eu estava enferma e eu precisava de ajuda, então a gente vai no INSS, né, e se encosta. Mas eu não me encostei, eu só pedi ajuda no INSS. Naquele dia Deus escutou a minha oração, leu a minha carta e mandou o próprio INSS me mandar uma carta dizendo que tinha 2.700. E aí a minha filha ficou tão linda. Eu vesti ela tão linda, igreja. Ela botou roupa mais linda. Os amigos compareceram para a foto. Algo que eu não sei explicar para você. Deus escuta um coração de mãe. Escuta. E minha filha ficou tão linda. E ali Deus estava me curando as minhas dores, os meus abandonos e me dando honra. Eu vesti, eu coloquei o anel nela. Ela estava tão linda. Eu vou até pegar uma foto. Essa aqui é o grande dia lá dos 15 anos dela. Essa aqui é eu e ela. É assim que Jesus vestiu a minha menina. Ele se importa com a nossa dor. Aqui foi o dia que eu fiz
uma trajetória de um livro de fé. Aqui eu conto um pouco da fé para ela nunca esquecer que Deus se importa. Como ela não passa comigo muito tempo, aqui eu escrevi os segredos e os mistérios dos céus que eu tenho com Jesus. Aqui eu falo um pouco, família é projeto de Deus, família é excelência dos céus. Eu vou ali contando a história, a trajetória do que Jesus já me deu. Eu não deixei em nenhum momento ela perder a imagem da família. Ela tem família. E eu escrevo muitas coisas aqui. Escrevo sobre a época dela, como criança, e as coisas que eu aprendi em Deus. Escrevo sobre os fatores dos 15 anos, como foi, e foi uma maravilha. Aqui eu escrevo nossos melhores momentos. Aqui eu escrevo sobre a escola. Eu também trabalhei na escola dela, para estar mais perto dela. Escola Cristo Redentor. Aqui eu também passei as minhas histórias e as minhas guerras também, para estar ao lado dela. Aqui eu falo que ela é filha do rei e ela é, nós somos filha do rei. Aqui eu falo sobre a minha trajetória, estudo, carreira. E tá aqui. Por que eu escrevi tudo isso? Porque um dia eu quero que ela mostre para os netos, para os filhos dela, que serão os meus netos. Isso é um pouco do meu testemunho, igreja. O que eu quero dizer para você? Se você está numa batalha horrível, não saia contando nos 4 ventos. Conte para aquele que possa te ajudar. Conte somente para Jesus, que pode enxugar o teu planto. Hoje, graças a Deus, eu estou nas áreas que Deus estabeleceu para mim, restauradas. Hoje a área da finança está restaurada em Cristo. Hoje eu consegui a minha área de maternidade de volta, restaurada em Jesus. Hoje minha profissão é linda. Hoje a minha filha está no colégio militar. Ela usa uma farda linda, maravilhosa. Então, muitas coisas aconteceram, igreja. Muitas coisas, muita humilhação, muito deboche. Mas Ele estava comigo. Jesus Cristo estava comigo. Então eu quero dizer para você, não desista dos maiores planos que Deus tem para ti. Homem, mulher, não desista da sua família. Por nada, por um capricho, por uma vontade carnal, por uma ilusão. Porque família é projeto de Deus e Deus vai cobrar de você aquilo que Ele deu para você cuidar e amar aqui na terra. Igreja, família não é brinquedo, é um projeto de Deus. E Satanás está aí para destruir a família. E você tem que se posicionar em oração e dizer não. A minha casa é obra do oleiro. A minha casa está estabelecida no reino da verdade e da justiça. Isso é um pouquinho do meu testemunho, fora as N tempestades que eu passei. Fora os meus abandonos, as minhas guerras mentais de entender o porquê que eu estava passando por aquilo. Fora a incompreensão do homem, eu tive que mergulhar no rio da vida e pedir para Jesus me purificar da maldade do homem sanguinário. Hoje eu estou aqui, igreja amada, dando esse testemunho que é um pouquinho do que eu já passei. Eu passei muitas coisas nesses 4 anos de igreja, de busca de verdade, de consagração, de choro, de lamento, de muitas vitórias. Hoje eu posso ver a Yasmin seguindo uns passos a qual Cristo escolheu para ela.
Sim, ela pode estar alicerçada sobre a vida do pai, que é legal ser militar. Mas Deus escreveu essa trajetória para ela. Cristo escreveu e ela vai ser bem-sucedida. Eu vou mostrar para você mais uma foto. Nós vencemos todos os dias. Essa aqui, ó, é Yasmin. Olha como ela tá linda. Aqui é o colégio militar, aonde Deus levou ela. Sim, nós como pais demos apoio, mas ela chegou aqui porque ela é merecedora dentro dos braços de Jesus. Ele concedeu a graça dela viver esse mistério. E todos os dias eu explico para ela, não é porque você é boa, é porque Deus é bom e te levou até aqui. Aqui também foi o dia de uma batalha árdua, linda, mas para honra e glória de Deus. Eu fui exaltada diante dos céus. Dos homens eu não fui. Pelos homens eu fui esmagada nesse dia. Mas o céu me acolheu. O céu me honrou. O céu disse, mãe, amada és tu, Sandra Regina. Nesse dia, só eu sei que tempestade eu estava enfrentando. Mas só de avistar no meu barco Jesus ali, eu não naufraguei. Ele me tirou daquelas águas e deu honra para mim nesse dia. Porque honra de ver uma filha se formando vai além de todo o processo de sofrimento. Eu te amo, filha. Ela está linda. Ela venceu. Eu quero dizer, com todos os processos que tu tem que passar, os teus filhos vão vencer porque você está orando. O diabo, ele mexeu com a família errada. Eu sou uma mulher de oração. De oração. E aqui nessa casa ele não venceu. Quem venceu foi Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, se posicione. Mostre para o seu inimigo que tudo que você passou é tratamento dos céus. Para a honra e glória de Jesus, sou mais que vencedora. Através deste nome acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus projetos. Jesus está falando com você nesse pequeno testemunho, porque eu tenho muitas coisas para trazer à luz. Para quê? Para a restauração da sua casa, para a restauração da sua família, para a restauração do seu casamento, da sua maternidade com seus filhos, para a restauração de um lar que tu vai olhar para trás e dizer, meu Deus, ela passou por tudo isso e hoje ela está vivendo as bênçãos do reino dos céus. Não é vergonha, não é vergonha ser tratado por Deus. Deus me tratou e hoje eu estou vivendo gotas de felicidade. Hoje eu estou vivendo sementes de vitória. Isso aqui faz parte das sementes de vitórias. Nesse dia, os céus me abençoam como mãe dela. Não desista, igreja. Família é projeto de Deus. A minha e a sua família é projeto do Altíssimo. Paz e graça da parte do Senhor. Logo mais, eu vou falar exclusivamente só do vale que eu passei. E depois eu vou falar somente do deserto. Depois eu falarei somente da doença. Mas eu vou falar no próximo testemunho das minhas vitórias. Esse é um pouquinho do meu testemunho para você. Isso é um pouquinho do testemunho em Cristo. O céu é a nossa origem. Jesus é a nossa morada. E nós vamos escutar naquele grande dia, bem-vindos são aqueles da grande tribulação. Amém?